Pessoal, mais uma noite aqui, diretamente do SOS Saúde Emocional, na gravadora Mazel Studios. Eu, a Jaciane Santos, aqui com esse time maravilhoso. Eu tenho aqui a doutora Eliane, que já vai estar formada, atende lá utilizando o meu espaço, o atendimento presencial, finaliza o curso em novembro. Exatamente. Seja bem-vinda mais uma vez, se apresente ao nosso, ouvinte, por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui mais uma vez, compondo essa mesa desse podcast sobre saúde mental. E é um prazer muito grande, agradeço a doutora Jaciane por essa oportunidade. E eu sou Eliane Matos, psicanalista, atendo online, presencial lá no consultório da doutora. E tem sido uma grande experiência estar nessa área da saúde mental, porque a gente sabe que as pessoas precisam, né? E nós estamos aqui para ajudá-las, apoiá-las da melhor forma possível. Excelente, reforço, seja bem-vinda mais uma vez. Eu tenho aqui do meu lado a Bia, que é uma querida também, uma amiga, né? Nós temos uma parceria fora e agora, pessoal, estudante de psicanálise clínica. Está aí se apaixonando por essa área, assim como todas nós aqui. Bia, seja bem-vinda mais uma vez, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Sudré, sou estudante de psicanálise. Estou apaixonada pela área e é um prazer estar nessa mesa junto com essas mulheres e aprendendo cada dia mais. Excelente! E olha só, gente, nada mais, nada menos, só que nada mais mesmo que a Elaine. Elaine também uma querida, uma parceira, uma amiga, muito competente também, já atua na área há mais de 5 anos, psicanalista. Fique à vontade, cumprimente os nossos ouvintes, se apresente. Olá, estamos aqui nessa mesa maravilhosa. Eu sou Elaine Marques, atendo em Nova Iguaçu, presencial e online. E estamos aqui compondo essa mesa maravilhosa e aprendendo cada vez mais, né? Porque nunca é tarde para aprender. Excelente! E mais uma vez, um tema grandioso aqui na complexidade do que nós iremos abordar. Crenças limitantes versus saúde emocional. O quanto as crenças limitantes podem prejudicar psicanalistas, futura psicanalista, né? A saúde emocional de um indivíduo, de uma pessoa. Bia, vou jogar a bomba para você. A primeira pergunta, porque eu sou dessas aqui. O que significa, né, crenças limitantes, sobre o teu ponto de vista? Crenças limitantes são ideias que aceitamos como verdade absolutas e que nos impedem de avançar. Excelente, Bia. Ideias que aceitamos como verdades absolutas, que de alguma forma chegou até nós. Depois nós vamos entender aí em quais ciclos ou em quais etapas podem ter chego. Sim. Muito interessante. E que se tornam, com o passar do tempo, bem colocado, Bia, verdades absolutas e dependendo do que se trate, já que é uma crença limitante, ela pode realmente nos impedir de avançarmos, né, naquilo ao qual desejamos ou necessitamos. Olha que interessante. E muitas vezes, para agregar, Bia, essas crenças, elas são invisíveis. Mas mesmo sendo invisíveis, governam as nossas escolhas. Concordam? Sim. Excelente. E no seu ponto de vista, Elaine, o que é uma crença limitante? Então, Jássica, eu queria até dar contar uma experiência minha mesmo a respeito disso, porque eu tinha muita necessidade de ser aceita, né? Eu tinha essa necessidade de ser aceita, de que as pessoas gostassem de mim, então eu sempre estava pronta para resolver o problema de todo mundo, só que eu não tinha uma visão minha de nada. E isso aconteceu comigo num período assim, eu estava bem, eu tinha um comércio, estava indo muito bem, e eu fui renovar a carteira de habilitação. E na psicotécnica, a psicóloga fez uma pergunta para mim: qual eram os meus planos para o futuro? E eu me vi perdida naquela pergunta, que eu parei, olhei e falei: planos para o futuro? Não tenho. Ela falou: como assim? Você não tem planos para o futuro? Quais os planos? Quais os seus projetos? E eu me vi numa situação onde eu não tinha planos, eu não tinha projeto. Eu realizava o projeto do meu marido, eu realizava os projetos dos meus filhos. E eu não olhava para mim. Eu não tinha uma vida
minha, né? Eu vivi em prol de todo mundo. E eu saí dali frustrada. Eu saí dali arrasada, porque eu percebi que eu não estava existindo, né? Eu estava em crise existencial. E eu fui pedir orientações, né? Conversei com Deus, porque eu tenho a minha fé, e fui pedir orientações a Ele sobre o que eu deveria fazer por mim. E ele, num belo dia, eu pegando uma carona com uma amiga, ela falou pra mim assim, entrei num curso maravilhoso. Aí eu falei, nossa, que legal. E ela me falou sobre o curso da psicanálise. E eu entendi aquilo como uma resposta para mim, para poder eu me encontrar, para poder eu me achar. E eu pedi ela para ir com ela no curso. E comecei o curso. E esse curso mudou totalmente a minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu não precisava ser aceita por ninguém. Que eu tinha que ser eu. Que eu tinha a minha personalidade, que eu tinha os meus sonhos, que eu tinha os meus desejos, que eu deveria lutar em prol de realizá-los. Então, essa era uma crença limitante que eu tinha em mim, que era de aceitação. Eu tinha que ser aceita. E se eu não fizesse por eles, eu não seria aceita, eu não seria boazinha, ninguém ia gostar de mim. E eu desmistifiquei isso, fazendo o curso, mudando totalmente o rumo da minha vida. Excelente, excelente. Interessante que até então, até você buscar o autoconhecimento diante dessa nova perspectiva de melhoria, era inconsciente. Total. E na psicanálise nós estudamos o quê? O inconsciente, ok? O inconsciente tem uma representação de 95%, né? Nós somos representados em 95% pelo nosso inconsciente. Ele se manifesta, ele tem esse poder. Seja uma manifestação saudável, boa, uma construção legal que o nosso inconsciente aponte, traga ou não. Ou algo que talvez não seja tão legal, como, por exemplo, uma crença limitante ou algumas crenças limitantes, né? Então você acreditava que inconscientemente que deixar o outro feliz, fazer tudo o que ele quisesse, ainda que você se anulasse, porque você não tinha essa clareza, isso te traria felicidade. E no processo de ali, ó, uma lâmpada se acendeu, né? Quando lá você foi fazer lá o psicotécnico, né? No Detran, uma lâmpada se acendeu consigo, que te fez olhar no espelho da sua verdade, de alguma forma, confrontou-se consigo, mergulhou um pouquinho para dentro, né, que é uma expressão que nós usamos na autoanálise, foi buscar ajuda para desenvolver essa autoanálise, até que você viu, opa, eu estava desfocada de mim. Total. Desfocada de mim, eu nem sei direito quem eu sou. Tô perdida. Aí veio a crise de identidade. Mas o legal é que você veio arrumando isso. Sim, e hoje você está aqui como psicanalista, mais de 5 anos na área, ajudando outras pessoas nessa caminhada. Olha que coisa fantástica. Mas com certeza você descobriu também outras crenças limitantes atreladas a essa. E aí o trabalho continua, né, Elaine? Total. Eu faço terapia até hoje, você. Eu também. Não dá para parar. Excelente. Obrigada por compartilhar. Gratidão. E aí, minha amiga Eliane. Gente, elas querem me confundir. Eliane e Elaine. Só Bia que muda um pouquinho. Olha, se eu me confundir, o importante... Eu vou chamar de amiga. Pronto, amiga, pronto, para não confundir. Então, Eliane, querida, na sua perspectiva, o que são crenças limitantes? Diante do que nós colocamos aqui. Então, é uma percepção distorcida. Eu costumo dizer isso, é uma percepção distorcida de quem você é, do que você pode vir a fazer, do que você tem. São pensamentos que estão instalados dentro de você e que paralisam a sua vida, bloqueiam o seu crescimento, impedem as suas possibilidades, porque antes de realizar qualquer coisa, muitas vezes vêm esses pensamentos e bloqueiam. Como a Elaine estava falando aqui. Então, a pessoa, ela não tem consciência de quem ela é, da sua capacidade, da sua habilidade. Então, elas deixam muitas vezes de fazer algo porque por enxergar-se de uma forma distorcida. Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não vou conseguir. Então, esses pensamentos, as crenças limitantes, elas impedem as suas possibilidades. Você poderia
avançar muito mais, expandir, desenvolver-se, né? E não consegue, porque vem o pensamento e bloqueia e te paralisa. Entendeu? Então é algo que é instalado dentro de você. Perfeito, excelente. Olha, todo esse conceito, né, agrega dentro aqui do que eu vou agora trazer de segunda polêmica aqui. Sim. As crenças limitantes, qual a origem? Onde elas se estabeleceram? Bia, onde as crenças limitantes começaram a se estabelecer? Eu sou assim, tu caiu aqui na mesa, tu já vai pro fogo. Fala pra mim, pelo menos uma questão. Frases repetidas por familiares, né? Muitas das vezes a gente fala algumas coisas, você faz tudo errado. Exato. Você não sabe fazer nada. Isso limita. Experiências também na infância, traumas, né? Excelente. Isso que você falou das frases repetidas por familiares ou figuras que, principalmente as figuras de autoridade, né, como pai, mãe, educadores, professores e tal, isso realmente, tudo aquilo que é falado, né? Por exemplo, você é feia, você é feia, você é feia, você é feia, você é feia. Eu vou dar um exemplo meu, que eu sempre conto aqui no podcast e hoje eu vou trazer de novo. Eu sempre fui uma criança obesa, me tornei uma adolescente obesa, porque a família do meu pai tinha muito problema, né, já na questão genética com a obesidade. E eu já nasci fofinha e continuei fofinha. Já uma criança obesa, uma adolescente obesa. E quando eu era criança, eu ouvia muitas vezes os amigos da minha mãe ou familiares junto com a minha mãe: ah, essa menina vai ser muito gorda, essa menina é bonita de rosto, mas de corpo não. O corpo dela é feio. De rosto é linda, mas ninguém vai querer ficar com ela, namorar ela ou casar, porque de corpo ela é muito feia. Só se tapar o corpo dela, mas não tem como. Ou seja, muito tempo ouvindo aquilo durante a construção de personalidade, que é até os 7, 8 anos. Aí depois vem um período mais crítico, é dos 7, 8 anos até os 12, 13 anos, que os educadores precisam dar uma segunda dose, reafirmar, né, sobre o nosso eu, porque depois vem a formação de identidade que se dá a partir da construção da personalidade. E isso é só uma explicação técnica um pouco aqui. Moral da história, eu cresci acreditando exatamente isso. De rosto eu era muito bonita e de corpo não. Mesmo nas fases em que eu pesava 60 quilos, 68 quilos, houve um período que eu estava com anemia profunda, na minha juventude, sei lá, com 17, 18 anos, pesando 62 quilos, e eu ainda me via, quando eu me via no espelho, e como eu me sentia obesa, com 62 quilos, e apenas bonita de rosto, e não de corpo. Então, eu tive que trabalhar, né, para remover, para desconstruir essa verdade, porque as crenças se tornam o quê? Verdades interiores. Né? E aí precisa de ajuda. Eu vim me trabalhar nisso ao longo de muito tempo na terapia. Porque primeiro vem o processo do autoconhecimento. Isso tudo para mim era inconsciente. Porque não era só o período que eu estava acima do peso. Mesmo que eu vestisse, sei lá, 38. Era assim que eu me sentia. Ok? Olha que interessante. E isso foi muito falado por autoridades, por tios, por avós, mãe, né? Sim. Isso ganhou muita força. Excelente. Você falou dos traumas e experiências negativas. Sim. Isso também foi traumático para mim, essa exposição. Houve uma baixa autoestima, uma desconstrução, insegurança. Depois a ladeira abaixo. Eu cresci entre outros problemas familiares que eu trazia na minha construção, com baixa autoestima, que desenvolve carência afetiva, e somatizando com outros problemas lá de trás da minha família base. Me tornei uma dependente emocional, entrei em relacionamentos abusivos, fiz muitas escolhas erradas. Moral da história, cheguei à fase adulta quebrada, depressiva, ansiosa, doente emocionalmente, tinha alguns resultados na vida profissional, trabalhando com gestão hospitalar, mas fora isso, quebrada. E aí veio todo um processo nos últimos anos, através da psicoterapia, né, abaixo do Criador, abaixo de Deus. Foi um presente para mim,
né, a psicoterapia, para que essa Jaciane aqui, hoje, possa viver de forma mais leve, mais tranquila, mais saudável comigo, numa nova construção. E isso é uma construção e eu continuo trabalhando nisso. Olha que coisa terrível. Eu peguei um episódio que foi aquelas falas que influenciaram, geraram crenças, mas que também foram traumáticas. Mas imagina o que eu não falei. Sim. E talvez o Muito ouvinte aí, né, interessante. esteja já se identificando. Vou só abrir um parêntese aqui, não posso deixar de cumprimentar você, o nosso ouvinte, seja bem-vindo. Eu reforço isso mais uma vez ao SOS Saúde Emocional. Se você não está aí seguindo o nosso canal da Mazel, siga, clique aí no sininho para você receber todas as notificações, compartilhe não só essa temática, esse programa, mas tem vários outros gravados aí, alguns foram gravados ao vivo, de alguma forma irá agregar a você e também a outras pessoas. Então não deixe de assistir, compartilhar, curtir, para dar engajamento ao nosso canal. E fica ligadinho aí que tem muito mais. E me fala uma coisa. Primeiro eu vou perguntar para Eliane, não, para Elaine. Vocês querem me confundir, que eu sei. Vocês sentaram Eu juntas disse que tá aí. confusão. Vocês sentaram Muito juntas aí para me parecida. confundir. Vamos lá, Elaine, vamos lá. Você concorda com isso que eu trouxe? Sim, claro. Ok. Na Cite minha- mais um pouco aí sobre, fique à vontade para comentar, até sobre as origens em si, por favor. Então, na minha infância, por que eu devo ter gerado isso em mim? Porque na minha infância, se eu não fizesse o que minha mãe queria ou o que meu pai queria, eu poderia não ser a filha boazinha, né? A filha que pudesse ser a favorita. Eu nunca fui Aham. a favorita. Eu nunca fui a favorita lá de casa, né? Tinha os favoritismos, mas eu era mais chegada ao meu pai, mas eu não era aquela filha favorita, né? Até porque meu pai, eu acho que ele não tinha muito esse negócio de favoritar. Minha mãe tinha a favorita As dela. preferências. Isso. E em relação a isso, eu cresci buscando aceitação, né? Em relação a esse sistema familiar onde eu convivi. Eu buscava aceitação. Porque se eu fizesse alguma coisa que minha mãe não gostava, as palavras delas eram aquelas palavras bem doces, né? Para não dizer o contrário. Eu fui criada num ambiente familiar onde você não vai dar para nada, você não vai prestar para nada na vida, você nunca vai ter nada, você sempre vai ser assim, etc, né? Então, quando você vai crescendo em cima dessas palavras, você vai criando em você essa personalidade, que é em busca da aceitação, né? E eu acredito que nesse período que eu tenho de formada, que já tem 10 anos que eu comecei o curso até hoje, nesse período para cá, a minha evolução foi total, né? Porque é gradativamente, você vai evoluindo um dia de cada vez, né? Um mês de cada vez, uma semana de cada vez e assim vai. Mas eu tive uma evolução total ao ponto de no final da vida eu ouvir da minha mãe que tudo que eu quisesse eu conseguia. Coisa que eu nunca esperei ouvir. Excelente. Né? Excelente, muito bom. Realmente é um processo gradativo. Eu me imagino assim, tá? Existe uma grande parede de concreto. A Jaciane com as suas crenças, traumas, buracos aí na sua personalidade, inúmeras questões, programações mentais, enfim, uma série de verdades ali que eram crenças. E quebrar isso tudo, descobrir se essa parede é de concreto realmente, pegar uma marreta e ir quebrando tijolo por tijolo, não é uma coisa fácil. É um processo que a terapia nos ajuda. Eu fiz muitos anos com psicólogos, nos últimos anos eu faço com psicanalistas, né? Mas são mais de 10 anos aí procurando me trabalhar muito na psicoterapia. Eu nem sonhava, eu brinco falando isso, né? Mas eu nem pensava em trabalhar com isso. Eu achava que eu fosse me aposentar com a gestão hospitalar e eu já fazia terapia. E continuo fazendo até hoje. Eu continuo desconstruindo o que eu acho necessário, que é essa parede, e ao mesmo tempo levantando uma outra. E essa outra é com material um pouco diferente, às vezes, é com um alinhamento diferente, é tijolo por tijolo também, tem um ponto certo, tem um alinhamento certo, mas devagar eu chego lá, naquilo que faz sentido para mim.
E aí vem esse apoio todo, né, da terapia, como eu falei, reforço para nos ajudar. E sabe uma coisa que eu percebo também agora? Eliane. Eliane, sabe uma coisa que eu percebo também? Que a questão, falando das origens ainda, das crenças, que a cultura, religião e sociedade também geram crenças limitantes. Gostaria que você comentasse sobre. Sim, é verdade. A sociedade, a religião, a cultura, elas podem nos influenciar. Tudo isso ela pode trazer coisas positivas na nossa vida. Depende de como que eu manejo isso, como eu recebo isso. A questão da crença limitante dentro da cultura, o que nós vemos hoje? A questão da validação, a cultura dos likes, né? As redes sociais, elas vieram, né, para ajudar muito, mas também se a pessoa ela não tiver um autoconhecimento, né, ela se atrapalha, porque ela vai ver alguém e vai, ao invés de fazer uma comparação para seu benefício, não, ela vai ver alguém lá que ela conhece, que está avançando, que está realizando, que está progredindo, né, expandindo. Ao invés dela ver aquilo como algo positivo, né, e falar, não, eu também vou conseguir, eu vou permanecer buscando aqui esse conhecimento, realizando isso, que também vai dar certo. Eu tenho o meu jeito de fazer, não precisa ser igual, né? Mas vai dar certo. Não, tem pessoas que veem isso e recebem de uma forma negativa, porque ela fala, não, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser igual a essa pessoa, eu nunca vou realizar o que ela está realizando, o que ele está realizando, fazer o que ela está fazendo. Por quê? Porque faz uma comparação negativa. Então, a cultura, a religião, a sociedade, ela está aí e muitas vezes elas podem contribuir para a nossa expansão, depende como eu recebo, para o desenvolvimento, ou não, entende? Ou eu receber aquilo ali de uma forma negativa, limitadora na minha vida. Isso se tornar até uma verdade para mim, uma crença. Tornar uma verdade. Limitante. Muito interessante esse gancho que você está querendo botar lenha na fogueira, que eu sei. Esse gancho que a psicanalista Eliane trouxe, o seguinte, porque nem sempre o que nós vemos lá, abrindo aqui um parêntese um pouco, é real. Exato. Eu estava brincando com elas ainda há pouco, gravando aqui, né, tentando gravar aqui uma chamada para esse podcast. Sim. Nós sempre compartilhamos no Instagram uma chamada que leve à gravação. Nós gravamos o quê? Umas 8, 9 vezes uma chamada, sei lá, de 50 segundos, 40 segundos, 50 segundos, até acertar. E aí eu brinquei e disse, vocês pensam que é fácil? Vocês veem, brincando com elas aqui, lá quando é postado um Reels ou uma chamada, parece que foi de primeira, mas nem sempre é de primeira. Porque a grama do vizinho parece sempre mais verde, a grama do vizinho parece sempre mais bonita, mais verde, o jardim dele parece sempre mais... É uma ilusão. Nós temos que trazer a realidade que todo mundo passa desafios, todo mundo tem as suas questões. Então, eu me comparar é muito injusto. Até porque eu estou me comparando a algo que nem é tão real assim. Porque o outro tem as suas limitações. Exatamente. Embora eu associe muito o resultado do outro, né, como algo que eu associo ao que eu desejo alcançar e como parâmetro de comparação. Mas, na verdade, aquele resultado tem um preço, tem uma história, tem um percurso. E, às vezes, quantas vezes eu dei grandes resultados e virei noites trabalhando, em que eu não dormia. Sim. Né? Então, assim, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. E talvez você faça um espelhamento sobre o resultado, mas você não consiga ficar uma noite acordado. Exatamente. Né? Que aí já é uma outra coisa. Mas não se iluda.
falando de comparação, porque nós vamos ter que gravar um programa aqui só para falar sobre esse comportamento de comparação. É verdade. Né? Que leva à autocobrança, que leva a uma série de coisas e adoece também. Mas como hoje é crença limitante, mas eu vou fechar esse parênteses de novo. Mas muito interessante a tua colocação, a forma que nós absorvemos é o que dita tudo. Né? Mas fato é que a origem das crenças pode sim se estabelecer desde a infância, né? Por tudo aquilo que recebemos ou ouvimos das autoridades, dos educadores, dos familiares, pelos traumas, experiências negativas que vivemos e por toda a influência da cultura, religião e sociedade. Excelente. E ainda, só um minuto, ainda falando sobre a internet, ninguém tira foto no fundo do poço, né? Não. Ninguém tira foto ruim. A gente só bota o que é o melhor, né? Exato. Então, aparentemente está todo mundo bem, mas na real nem sempre, né? Nem sempre, é verdade. Eu quero deixar para o nosso ouvinte agora, até para que, olha, ouvinte, para que você se identifique aí, já vai compartilhando com as pessoas que precisam de um material como esse, né? Porque a informação é tudo, é o que nos norteia. E aí, assim, existem algumas crenças que são mais comuns, ok? Que nós usamos sem perceber, ou melhor, que nós vivenciamos sem ter a consciência e são mais comuns, como, por exemplo, falando de capacidade, quando nós acreditamos, eu não sou bom o suficiente. Vocês concordam? Sim. Esse sentimento de incapacidade, né? Que muitas vezes a pessoa tem em várias áreas da sua vida. Nem tentou, e já esse sentimento de incapacidade já acompanha a pessoa, né? Mesmo antes dela tentar realizar algo, esse sentimento já acompanha a pessoa. E isso vem, doutora, por quê? Porque quando essas experiências na infância, né, figuras de autoridade, o professor, o cuidador, a sociedade, a influência da sociedade, o que acontece? A pessoa, porque muitas vezes isso acontece na infância, na adolescência, que a pessoa ela não tem muita habilidade, capacidade de ressignificar isso. Então, ela recebe sem questionar. A doutora falou sobre o exemplo dela quando criança. Sim. Né? Ela recebeu aquilo como sendo uma verdade que se instalou dentro dela por muitos anos. Por muitos anos. Por quê? Porque ela não soube questionar. Isso realmente é verdade? Era só uma criança. Só uma criança. Não tinha maturidade, né? Então, todas as nossas experiências trazem marca, ficam marcadas. Se é uma experiência que gerou muita emoção, muito sentimento, né? Uma criança que foi envergonhada, um adolescente foi apresentar o trabalho na escola, na sala de aula, e todo mundo começou a rir. Aquilo ali vai ficar uma marca que ele vai levar para a vida toda se ele não conseguir elaborar isso na sua vida, ressignificar, entendeu? Exato. Aí, quando chega no trabalho, no ambiente de trabalho, por exemplo, nos relacionamentos, ele vai ser uma pessoa tímida, vai ser uma pessoa que não vai conseguir se colocar. Por quê? Insegura. Porque aquela experiência ficou marcada, né? Porque veio carregada de muito sentimento. Então, uma das coisas para que a gente possa mudar essa questão das crenças limitantes é você saber questionar. Será que isso ainda está valendo na minha vida? Né? E aí, agora, Elaine, a psicanalista Elaine, sobre capacidade, a doutora Eliane colocou muito bem, né? Eu não sou bom o suficiente, trazendo a incapacidade, toda essa reflexão. Para você, doutora Elaine, merecimento, a crença sobre merecimento, em que, por exemplo, ela é muito comum em eu não mereço ser feliz. Comente sobre. Então, eu acho que é a questão do pertencimento, né? A pessoa não se sentiu pertencido, então ela não acha que ela merece, né? Eu não me senti pertencida na minha família, então eu não mereço ser feliz numa outra família. Na minha família, ninguém cursou uma faculdade, então eu não posso me dar o direito de tentar fazer uma faculdade. Na minha família, ninguém tem um carro zero, então eu não vou ser a primeira metida besta que vai querer ter um carro zero. Eu errei nisso,
e por isso eu estou sendo punida e não mereço ser feliz? Pode ser também. Também? Tem essa parte, né? Porque a crença que a gente tem, né? Aqui tem, eu peguei uns pontos aqui, do desamparo, a crença da incapacidade, né? Ok, perfeito. Desamor, a crença de não ser digno de amor. Excelente. Né? O não pertencimento, né? E o desvalor, a crença de ser inadequado para aquilo. Excelente. Ele não tem valor suficiente para ter aquilo, para realizar aquilo. Que eu chamo também da crença da impossibilidade. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu me coloco, né, com essa impossibilidade de alcançar algo, de ter as conquistas. É porque nós só estamos usando palavras diferentes, mas com o mesmo sentido aqui dentro do contexto. Muito interessante. E sobre, Bia, os relacionamentos, por exemplo, a crença, o amor verdadeiro não existe. Isso é real? Você acha comum? Muitos acreditarem que o amor verdadeiro ou a felicidade amorosa não existe? Muitas pessoas acreditam nisso porque já foram muito infelizes, né? Excelente. As pessoas são infelizes, não dão certo em alguns relacionamentos, né? E aí começam a achar que amor verdadeiro não existe, mas é uma grande mentira, né? A gente pode ser feliz sim, pode ser amada sim, inclusive merecemos ser amadas e amados, né? Merecemos um amor que cure. E eu percebo muito, né, até construindo a anamnese dos pacientes no consultório, que muitas pessoas desenvolvem essa crença. Isso sim, Bia, correta a tua fala, mas existe mais uma coisa aí que eu me lembrei nessas anamneses que eu venho montando, que algumas pessoas acreditam que não vão ser felizes no amor, ou que o amor verdadeiro não existe, não pode ser construído, enfim, etc. Porque os seus pais, né, eles foram infelizes, ou as pessoas mais próximas exemplos, né, dos seus familiares. E, às vezes, até era percebido essa infelicidade dos pais em meio a traumas, e a um lar muito disfuncional, extremamente abusivo, traumático, desconfigurado daquilo que fomenta a esperança de dias melhores e se desconstrói. E, por exemplo, eu tenho pacientes jovens no meu consultório que eles não querem se casar ou se permitirem amar alguém, vivem de relacionamentos que são mais voltados à aventura, a algo casual. Isso não é uma crítica, cada um com seu cada um, porque na psicanálise nós aprendemos que nós somos imparciais, neutros, não há julgamentos, né? A psicanálise é amoral e é imparcial, é um ambiente neutro e seguro, o consultório, para o paciente trazer as suas demandas. Mas porque ele vivenciou esse ambiente disfuncional, ele ou ela, traumático, onde não havia respeito e um casamento saudável e a felicidade amorosa, isso gera um impacto terrível, além de uma crença que não adianta casar. E essas pessoas optam por viver aventuras, ou sempre que eu tenho até uma jovem de 24 anos, quando ela percebe que ela está começando a se apaixonar por um rapaz, ela simplesmente arranja outro para desapegar rápido do rapaz que havia chance de dar namoro, quem sabe um noivado, quem sabe um casamento. Já é uma crença que não existe essa relação boa. Com certeza é golpe, eu vou para outro, porque não tem como. Todos da minha família não são felizes. E aí nós estamos trabalhando isso. Porque não é sobre o rapaz que ela dispensou agora, o último, é sobre ela. Né? Ela tem 24 anos e agora no consultório ela vem começando a se perceber junto a eventos traumáticos que cooperaram para essa crença, entre outras, que nós estamos identificando no consultório. Concordam, psicanalistas? Concordam? Então, eu queria só integrar aí no que vocês falaram a respeito da pessoa em busca de outro. Né? Porque isso tem acontecido muito, mas nós somos inteiros, né? Nós não somos metades. E as pessoas estão buscando a outra metade delas. Perfeito. Que provavelmente não existe.
Mas eu queria dizer para você que está nos assistindo agora, você é uma pessoa inteira e você vai encontrar outra pessoa também inteira e vocês formarão 2 em 1 e não uma metade para formar 1, entendeu? E quando você se entende assim, fica mais fácil para encontrar uma pessoa que encaixe não na metade que você é, mas sim no inteiro que você é. Excelente. E esse processo do ver-se como inteiro é uma construção. Total. Porque todos nós trazemos demandas. Não importa qual seja a sua demanda desde a gestação uterina, ou que foi transferido de forma transgeracional. A epigenética, enfim, as constelações, a neurociência já fala muita coisa aí. Fato é que nós temos demandas. Sim. Se não são demandas dos nossos pais e ancestrais, nós temos nossas demandas, que de alguma forma nós adquirimos. E enquanto nós não trabalhamos as nossas demandas, não nos sentiremos inteiros. Faltará algo, porque na verdade as demandas, os conflitos, as questões interiores, algumas até envolvem a necessidade de cura interior, de cura emocional, de ressignificação, de reprogramação mental. Enquanto nós não trabalharmos isso, né, e tratar o que está nesse inconsciente aí nos prejudicando, o que é bom a gente mantém, mas o que não é bom, precisamos elaborar, trazer para o consciente, para que a gente possa trabalhar isso, nós não nos sentiremos inteiros. E vivemos numa ilusão de que existe a outra metade. Mas, na verdade, não existe. Né? O outro vai trazer a felicidade. Eu né? me completo comigo. Porém, verdade. sabe o que eu tenho aprendido? Porque agora vocês sabem, né? Eu estou praticamente namorando, então... Então, gente, olha só. Tô conhecendo a pessoa, tô quase namorando. Então, digo aos pretendentes que já tem alguém no radar. Pronto. Mas fato é, eu até falei para essa pessoa o seguinte, eu estou tão inteira comigo que é tão bom ser solteira. Eu estou inteira. Né? É verdade. É isso que significa que é tão difícil até abrir mão do meu espaço bom, da minha individualidade, que foi tão difícil de ser alcançada, né, conquistada comigo mesma, para ter alguém. Mas, por outro lado, tem uma Jaciane, que é família, que gosta de ter um companheiro, que pretende passar por esse processo todo, de voltar a estar numa vida conjugal, porque eu gosto disso, mas não porque está faltando alguma coisa hoje na minha vida de solteira. Pelo contrário, minha vida é maravilhosa. Eu viajo, eu saio, eu tenho amigos, eu estou inteira quando eu estou sozinha lendo um livro, quando eu estou em qualquer lugar. É tão bom estar comigo. Nunca foi tão seguro estar comigo. Eu nunca me senti tão bem. E aí, quando você está muito inteiro, você compartilha de você com o outro, mas você entende que você sempre vai se voltar para você. E que o outro, ele não é uma ponte segura. Você é essa ponte segura, mas você, em alguns momentos, passa por essa ponte com ele. Sim. Quando ele também está inteiro, é até mais leve. Sim. E é isso, tudo. E aí eu não sufoco mais ninguém. Né? Porque eu não tenho necessidade de sufocar. Por quê? Primeiro, porque o meu tempo é importante, fazendo as minhas coisas. Eu não tenho tempo para isso. Eu não vou entrar numa relação em que eu não confio, porque eu estou inteira. Eu falo, meu amigo, se eu não confiar em você, eu solto. Porque se eu não confiar em você, não faz mais sentido. É verdade. Ok? Eu não vou mais investir numa coisa em que eu não tenha paz. Porque quando você está inteiro, ouvinte, eu estou romântica agora. Quando você está inteiro, ouvinte, quando você está inteiro, você não negocia a sua paz. Desse jeito. A sua paz, isso não é egoísmo. A sua paz é inegociável. Então, estar numa relação abusiva, tóxica, com qualquer coisa estranha, em que, sabe, me faça perder a minha paz, não é uma possibilidade. Isso não faz sentido. Então, olha que interessante. Mas antes de chegar nisso, a Jaciane acreditava que não ia ser feliz no amor. Por quê? Porque eu também vim de um lar com essa desconstrução e com isso também vivi relacionamentos muito ruins. Antes disso tudo, eu acreditava, eu tinha uma crença limitante que existia a alma gêmea, a outra metade da laranja,
Não é essa coisa toda. Por quê? Porque eram crenças. A minha mãe cantava lá, carne, unha, alma, gêmea. A metade da laranja. Minha mãe falava, vai aparecer. Então, assim, eu acreditava nisso. Eu já transitei por isso. Outra coisa, eu não me sentia merecedora da felicidade. Não me sentia. Mas essa Jaciane agora foi todo um processo de reconstrução, né? Exatamente, perfeito. Por isso que eu fiz questão, eu sempre faço questão de abrir o antes e o agora. E não pense você que eu parei. Eu sempre falo, repito, reforço, eu continuo trabalhando nessa Jaciane. Cada etapa é uma etapa, hashtag terapia é vida, e eu sigo em construção. E uma coisa interessante também, doutora Eliane, é sobre a crença de rico não vai para o céu. Será? Rico não vai para o céu. Ser próspero demais corrompe. As pessoas confundem. Ter isso. dinheiro demais é pecado. Isso são crenças. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é o mal de tudo. Não. O dinheiro não é o mal de tudo. O dinheiro é sujo. Percebe? O amor ao dinheiro, né? O A amor. raiz de todos os males. É isso daí. O amor. O amor. Ou seja, o apego. O apego, Que né? desequilibra. Que você fazer Desequilibra. tudo pelo dinheiro, qualquer coisa, Aham. né? Puxar o tapete de todo mundo, né? Aham. E isso realmente não traz felicidade. Eu lembro que eu ouvi uma certa vez de alguém com uma determinada crença limitante dizendo: você está fazendo muito sucesso. E esse sucesso, que eu sou assim, com esse carisma, né? Onde eu Sim. chego, eu arraso mesmo. Aham. Hoje, né, ouvinte? Hoje, de um tempinho pra cá. Nem sempre foi assim, porque eu tinha muitas demandas. Sim. Mas eu fiquei mais carismática depois do meu processo todo aqui. Mas essa pessoa, com muitas crenças limitantes, muito religiosa, ela disse o seguinte, Elaine, ela disse, olha, você está brilhando muito e você está em pecado. Está fazendo muito sucesso, está com carisma muito elevado, você está em todos os lugares, tem muita gente aí, né, te prestigiando, e isso não é de Deus. Calça o chinelinho da humildade de novo. Falei, mas eu continuo humilde, a minha essência é a mesma. Mas pessoas humildes também brilham. Sim. Pessoas com essência pura também brilham. Pessoas com essa essência que eu venho tentando manter também fazem sucesso. Isso é uma crença sua, porque quando a pessoa trouxe isso para mim, que bom! Ai, meu Deus, obrigada. Que eu estava numa fase de bem comigo, já tinha me trabalhado algumas questões, porque senão o tic-tac ia sair fumaça e eu ia entrar em crise comigo mesma. Sim, com Né? certeza. Porque essa pessoa, Por essa palavra, né? ela carrega essa crença. E quase que ela me contaminou, porque era uma pessoa muito próxima. Você acredita? Mas que bom que dessa eu me safei. Ufa! Já tinha trabalhado isso. Excelente. São excelente. pessoas que deixam a vida passar, né? Deixam a vida Aham. para trás, para depois, não é? Uhum. Estão sempre procrastinando tudo, né, doutora? Sim, sim. Excelente. Olha, vou deixar aqui, vou jogar a bomba aí para vocês. Como identificar as nossas crenças? Se você procrastina demais, né? Aham. Tá sempre dando desculpa em realizar alguma coisa. Você começa um curso, né? Vai lá, faz a matrícula, vai bem no primeiro mês, daqui a pouco no segundo você já está se desanimando, né? Dando desculpa para não ir, para não fazer, tá muito difícil, que eu tô cansada. Isso aí é um sinal que você tem uma crença limitante, que está te bloqueando aí o Existe seu um crescimento. bloqueio Existe que um pode ter bloqueio. uma crença limitante por trás. Por trás, um pensamento que está bloqueando, né, a sua evolução, a Aham, sua expansão. aham, né? aham. Eu também sou resultado da psicanálise. Ah, conta, A doutora conta. Elaine está dizendo aqui, a doutora Jaciane também. Eu tenho 3 anos mais ou menos que eu faço análise, né? E 2 anos de formação, estou terminando. E eu, assim, sou muito feliz por ter encontrado a análise, a psicanálise. Está numa área que eu amo, eu sou professora já aposentada, né? Trabalhei dos 30 anos aí dando aula,
mas tenho me encontrado na psicanálise, né? No tratamento do outro, né? E sou resultado disso, porque alguns anos atrás eu não estaria aqui. Eu ia arrumar um monte de desculpa. Excelente. Entendeu? Ah, não dá para ir porque isso, porque eu, por exemplo, tá com obra em casa, já era uma desculpa para não estar aqui. Por quê? É uma crença limitante que você não pode realizar, você não pode avançar, você não pode ser além do que seus pais foram. Existe também essa questão do sistema, né? Familiar, né? Então, assim, eu sou resultado da psicanálise, da análise, da terapia. Gerando encorajamento, empoderamento. Exatamente. Porque eu tenho tido essas experiências ao longo desses anos com análise e estudando, né? Como eu avancei, como eu, assim, me permito, né? Realizar, ser diferente, fazer coisas que eu não fazia, entendeu? Saber dizer não, que não sabia também dizer não. E eu sou resultado disso tudo. Eu tenho vencido essas crenças limitantes. Excelente. Eu acho muito legal, né, da doutora Eliane, o seguinte, que quando eu dou alguma sugestão, às vezes eu entro em contato, né? Eu gravo meus áudios lá, na minha correria, e eu falo, não, tô te dando uma sugestão e tal. Eu meio que peguei ela para supervisionar, porque eu sou dessas. Eu já me sinto, né? Fiz meu mestrado para isso. Sim. E eu falei para ela, eu vou te acolher, não foi? Foi. Aqui uma ajuda a outra e tal. Sim. E aí ela escuta, é isso mesmo, eu vou pensar. Ela recebe, reflete, essa receptividade, desde o primeiro contato, sim, é verdade. de ouvir, quando tem uma dúvida, pergunta, Sim. quando precisa de algum esclarecimento, pergunta, e isso é um indício de alguém que está disponível a se desenvolver, a mudar, a elaborar, a entender, a se socializar, entende? E isso já é um grande apontamento dessa construção da Eliane nova. É verdade. Isso eu estou te falando como psicanalista. Sim. E eu fico muito feliz de ter uma parceria com alguém que não só está se tornando profissional da área, vem se tornando, mas que também senta na cadeira de cliente, de paciente, para ser trabalhada, como eu também sento. Não é só aqui um meio de ganhar dinheiro ou uma autorrealização. Não. Primeiro, a psicanálise é pra gente. Pra gente, Verdade. Eu tenho muito isso. Cada aula que eu assisto, nossa, isso é pra mim. Sim. Eu brinco que eu sou a minha primeira paciente. Sim. É muito bom. Eu aplico para mim, seja a PNL, seja qual for a aula. Excelente. Então, você falou dos padrões de comportamentos repetitivos. Sim. A pessoa se observar, né? Sim. No que ela vem se sabotando. Você concorda, Elane? Então, eu concordo, sim. E eu queria dar alguns exemplos aqui de crenças limitantes. Vamos ver se vocês se identificam aí. Eu me identifico um pouco, tá? Nunca vou ter dinheiro suficiente para isso. Isso é possível. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisa errada. Ixi. Não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente. Não sei tudo que preciso saber. Não consigo aprender isso. Nunca vou alcançar os meus objetivos. Não levo jeito para nada. Alguns. Tem muitos outros. Então, eu queria deixar esses exemplozinhos aqui, que foram bem poucos, tá? Tem 20 aqui, mas ainda existe muito mais que 20, para que a gente consiga entender que a gente, às vezes, está preso em alguma crença limitante e não percebe. Perfeito. E eu me descobri recentemente, Bia, Eliane, Elane, eu me descobri recentemente na minha análise pessoal que eu tinha uma crença limitante. E interessante, 43 anos, fiz agora, né? Descobri recente e só me percebi agora. Olha que interessante. Qual era a crença? Minha mãe sempre falou, lá no interior da Bahia, uma vida muito humilde, muita escassez, aquela coisa toda. Então, minha mãe sempre falou pobre, mas ela falava sem maldade, tá, gente? Não é por mal, não. No dia a dia ali, pobre tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro e sobreviver. Pobre trabalha muitas horas. Pobre trabalha pesado para ter o básico,
para ter alguma coisa a mais, aí mesmo que tem que virar noites e noites trabalhando, trabalhar quase 24 horas. Então, a vida toda, né, criou-se uma crença em mim, desde sempre, né, por essa convivência familiar, que para que eu seja bem-sucedida com grana, dinheiro, vida material, sucesso e tudo mais, tem que trabalhar o quê? Muitas horas. De forma muito cansativa, que me esgote, e foi assim por muito tempo. Quantos plantões eu já fiz na área hospitalar? Quantos trabalhos? Sempre tive 2, 3 empregos. Sim. Sempre trabalhei muito. E o dinheiro parece que não, né? Não é que eu não sou próspera, eu sou próspera, mas é um dinheiro que ele é ganho com muitas horas de trabalho e você continua buscando mais. E aí eu me percebi, na minha análise pessoal, falei, opa, nos últimos meses, vou mudar isso. Sim. E eu venho trabalhando potentemente a Jaciane com a Jaciane, que é uma expressão que nós usamos aí na análise pessoal, para que isso seja desconfigurado. Venho trabalhando reprogramação mental, PNL, constelação familiar, constelei a vida financeira, fazendo terapia aí com psicanalista, e estou trabalhando e já vem mudando. Não só a minha compreensão e uma aceitação, uma ressignificação, mas um alinhamento do meu sistema num todo, no que tange a minha vida, incluindo a minha vida financeira. Porque se nós formos aqui para a constelação familiar, o dinheiro é uma energia. Então, o sucesso é uma energia. Com certeza. Ok? Olha quanta coisa que parece bobo, ouvinte, mas não é bobo. Pode continuar aí, Elaine. Não, eu ia te falar só qual é a crença que você estava presa, né? Porque você já se libertou dela. Sem trabalhar duro não se consegue nada. Ah, é isso. Não é? Era isso? Desse jeito. Show! Então, e o sucesso tem a cara de quem? O sucesso tem a cara da mãe. Ah, é verdade, na constelação. Na constelação. Então, a gente tem que entender que o nosso sucesso está atrelado ao teu relacionamento com a sua mãe. Com a sua mãe, é verdade. Interessante que o sucesso, eu trabalhei muitas questões e conquistei, mas sempre trabalhando muito. Não foi a falta de sucesso que eu vim alinhando outras questões com a minha mãe. A questão que eu vi foi o quê? A crença era de quem? Da minha mãe, perfeito. Nossa! Hashtag terapia é vida, gente! Maravilhoso. O tempo tá passando, esse relógio não para. E como substituir as crenças limitantes por crenças fortalecedoras? O primeiro passo é reconhecer esses pensamentos, como você fez. Na análise, você reconheceu essas crenças, esses pensamentos negativos, né? Que era uma interpretação daquilo que você recebeu. Você recebeu isso da sua mãe. E ninguém tem culpa por isso. Ninguém tem culpa, Ela né? não teve culpa. Mas você tem que interpretar isso. E perguntar, isso é uma verdade mesmo? Ainda cabe em mim isso? Isso ainda acontece? Então, você precisa se questionar e ressignificar. Excelente. Isso é verdade? Isso ainda vale hoje para a minha vida? Então, o primeiro passo é isso, é reconhecer essas crenças limitantes e ressignificar. Ainda está valendo hoje para a minha vida? Ainda me serve? Sim. Esse é o primeiro passo. Excelente. E você, Bia, o que você sugere para substituirmos essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras, crenças boas? Ter pequenas ações, né? Que provem o contrário dessa crença. A gente tomar certas atitudes que mudaria tudo, né? A gente provar, por exemplo, que não é trabalhando muito que vai ganhar dinheiro. Trabalhando pouco, estudando, né? Estudando, fazendo coisas eficientes e ganhando dinheiro assim. Não precisa trabalhar tanto, né? Sim. Eu agora, coisas, né? Claro, né? Alguns recomeços exigem de nós um pouco mais de empenho na carga horária de trabalho. Eu estou recomeçando, consultório novo, né? Uma nova área, etc. Mas assim,
há momentos e momentos. O normal não é manter esse padrão exaustivo, mas sim ir para um padrão mais regulado. E eu estou trabalhando nisso. A gente entende o momento, mas eu entendo o meu momento, mas não vou mais me acomodar, porque não é mais uma crença. Eu estou trabalhando nisso. E existem caminhos, né? Existem você caminhos. Busca os caminhos, estuda os caminhos e você consegue chegar lá. Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Elaine, fala para mim aí. Crenças limitantes podem ser substituídas, sim, por crenças fortalecedoras. Isso aí. É isso que eu ia falar agora. A gente pode substituir elas por afirmações, né, contrárias ao que elas dizem. Né? E assim, você tem que repetir várias vezes isso para você mesmo, porque como a crença limitante entrou, para outra entrar no lugar, você precisa estar afirmando isso para você a todo momento. Se você quer sair dela, se você quer substituir ela, então você precisa fazer esse processo, né? Aí tem um exemplozinho aqui. Eu não sou capaz. Aí vem a outra frase que a gente vai substituir. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Ah, mas eu vou falar isso uma vez só e vai dar certo? Não. Repete 300 vezes aí, até você ser capaz, até você entender que você é capaz. Entendeu? Porque o nosso cérebro, ele é moldado. Perfeito. Sim. Né? Você pode mudar ele o tempo todo. Depende só de você. Exatamente. Você que tem que trabalhar isso em você. Né? Nós somos totalmente capazes para isso. Para estar evoluindo, para estar aprendendo, para estar melhorando. Treinando-se mentalmente. Então, basta você se permitir fazer isso. Agora, se você não quiser achar que você é capaz e preferir ficar no incapaz, aí já é com você. Excelente. Eu me lembrei de uma coisa muito importante. Eu venho também trabalhando a crença limitante, que eu sempre fui sedentária, não gostava. Era uma realidade, não só uma crença, mas era um cenário. Obesidade, sedentarismo. Eu sempre fugi da atividade física na escola, porque eu era gordinha. Eu fugia, ficar cansada, tinha preguiça, sofria preconceitos, né? Não eram chamados de bullying naquela época, né? Mas enfim, e aí toda vez que eu estou treinando, eu tento treinar 2 ou 3 vezes na semana, é o que eu consigo, é a minha meta. Que eu venho treinando, além do esforço de chegar ao treino, né? Já começa aí, do calçar o tênis, colocar a roupa, mesmo sem motivação, eu estou primeiro treinando o quê? Reprogramando o meu cérebro. Exatamente, a minha mente. Desenvolver uma nova musculatura, né? De pensamento, né? Exatamente. Sim. E aí, chego lá, no momento das atividades ali, vem aquela crença, você não suporta puxar 10 quilos, você é fraca, você não aguenta correr isso tudo que eles estão correndo, você não consegue fazer. E o tempo todo eu vou respirando, aplicando uma respiração, quando possível, mais profunda, diafragmática, e vou dando comandos mentais para mim. Naquele momento ali, no meu íntimo, eu vou dando esses comandos. Eu sou forte, eu tenho a musculatura forte, sim, eu estou me fortalecendo, eu tenho resistência, sim, eu sou uma atleta, eu tenho gosto pela atividade física. Então, assim, às vezes eu estou ali durante um exercício, puxando um peso, fazendo alguma coisa, e estou mentalmente dando comandos que são, às vezes, até mais potentes do que o comando da minha treinadora fora. Ok? E vou até o final ali, e isso é diário, e vai ser até onde eu achar que eu preciso, né? Eu fico o tempo todo, calço tênis porque você é uma atleta, calço tênis porque você é uma atleta, calço tênis porque você gosta de atividade física. Então, assim, é o tempo todo. Eu brinco que nós somos a nossa supervisora emocional. É desenvolver um novo discurso, né, emocional, doutora? E psicológico, né? Porque um novo discurso interior, interno, que né? gere uma voz de comando. Exatamente. Que gere uma voz de comando. Por quê? Esse pensamento e essa fala vai realmente dar impulso e comando mental. E esse comando, ele vai ser direcionado para esses bilhões de células que tem aqui, que todos nós temos. Ok? E com o tempo, que já vai gerar energia, frequência, uma série de coisas, mas enquanto isso, verdades estão sendo estabelecidas. Por quê? Porque programações mentais estão sendo fortalecidas. Aquelas que já existem,
Ou, quem sabe, a desconstrução das que não são legais e a construção de uma nova. Que não tem mágica, mas devagar nós chegamos lá. É um dia de cada vez. Sim, Impossível. E sim. nessa hora não vai ter babá. É verdade. É você com você. Né? O conhecimento, a terapia te traz ferramentas. Mas o teu terapeuta não vai estar com você o tempo todo. O tempo todo. Aí é vem verdade. a autorresponsabilidade, entender que se você não tiver controle sobre a tua psique, não treinar essa tua mente aqui, nessas programações, não se supervisionar, não se ajustar diariamente, ele vai fazer só o que ele sabe fazer. Sim. Vai repetir um padrão de comportamento, Sim. seja bom Sim. ou ruim, ele não consegue discernir. Aham. Então, quando eu me atento a isso, facilita um todo. E se eu Com certeza. estiver contando com uma ajuda profissional eficiente, poxa, Melhor ainda, né? melhor ainda. Sim. Excelente. Caminhando aqui para finalização, deixa, doutora Eliane, uma frase aí de um Uhum. último conselho de impacto, uma frase de impacto, um último conselho, quem sabe, ou uma última reflexão para os nossos ouvintes. E já pode caminhar, né, para ir se despedindo deles. Eu já quero, desde já, agradecer a presença de vocês. Vai ter mais, gente, vai ter mais, tem muito assunto. 50 minutos, 60 minutos aqui é muito pouco, mas devagar nós chegamos lá. E foi um prazer recebê-las aqui, por favor. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Gravando todo esse conteúdo. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês. Eu quero deixar uma frase aqui, que você olhe para você sem tanta cobrança, mas que você vença o medo que tem limitado o seu avanço. Ao invés de você colocar, eu sou uma pessoa que não tenho valor, pense de uma forma diferente. Eu sou um ser em construção. E arrisque. Faça planos, faça metas e vença o medo. Excelente. Bia? Eu quero agradecer também. Foi um prazer estar aqui. As horas passaram Muito rápido. muito rápido e que venham outros. Excelente. A frase é o seguinte: mudar crenças leva tempo, mas é possível. Excelente, Bia. Gratidão pela tua participação. O prazer foi todo nosso. Elaine? Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Ouvindo cada uma e aprendendo, né? Muita coisa aqui. E a frase que eu quero deixar hoje para você é de Lacan. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É o momento de despertar. Excelente. Nossa, gente, é muito bom isso aqui. Dá nem vontade de acabar. Bom, a minha última frase aqui, né? Para vocês, para todos nós aí, para os nossos ouvintes, é: você não é prisioneiro das histórias que ouviu, ok? Pode criar uma nova narrativa para a sua vida. Só depende de você. Muito Quero bom. agradecer mais uma vez a todas vocês. E você que ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo. E não, já esqueci no nosso Instagram. Não deixe de nos seguir no nosso Instagram. Nós vamos passar. Isso. Bia, qual o seu Instagram? Bia Sudré. Elaine? Laine RJ. Excelente. Eliane? Eliane Matos, psicanalista OFC. Excelente. O meu Instagram, @terapeuta Jaciane Santos, tem os meus livros, inclusive aqui eu tenho um dos livros aqui, o Vozes Terapêuticas, tem vários lá à venda, eventos, tarde terapêutica, terapia individual, terapia em grupo, terapia presencial, online, curso, imersão, gente, tem um monte de coisa aí à venda nesse Instagram, tem o meu contato, fica à vontade, terapeuta Jaciane Santos. Não esqueça de seguir o canal da Mazel Studios Oficial, também no YouTube, no Instagram. Vai ser um prazer tê-los mais uma vez conosco em breve e até a próxima. E não se esqueça, hein? Olha a nossa frase de impacto, segura aqui, Bia, no 3. 1, 2, 3. Você é o seu maior patrimônio. Cuide bem dele. Até a próxima.